Olá, em virtude de problemas técnicos na qualidade da internet disponibilizada, nosso programa será hoje extraordinariamente gravado. E estamos hoje com a doutora Thaíta Pontes, ela é psicóloga especialista em psico-oncologia e terapia cognitivo-comportamental. Este é mais um episódio do programa Por Dentro da OAB, o podcast da Escola Superior de Advocacia da OAB Amapá. E seja muito bem-vinda novamente, doutora. Depois de tantos problemas técnicos, decidimos gravar, mas quem faz ao vivo está sujeito a essas intercorrências. É uma enorme alegria recebê-la e conte novamente a sua trajetória e o que a inspirou seguir pela psico-oncologia. Novamente, quero agradecer o convite, né? Fico sempre muito feliz quando me convidam para falar sobre essa temática, para o olhar da psicologia, né? Que é um olhar extremamente importante e fundamental em todo o processo. A gente ainda se pega muito analisando e olhando o lado só médico, né? E a complexidade do ser humano é muito maior do que isso, né? Então, agradecer mais uma vez o convite. E minha história com a psico-oncologia começou na faculdade ainda, no último ano, onde eu não tinha pretensão em trabalhar em clínica e muito menos em hospitalar, mas eu tinha que fazer os estágios, que era obrigatório, e fui para o hospital e fiz meu estágio lá durante um ano e meio, na verdade. Um ano foi da faculdade e depois eu ainda fiquei indo até chegar um momento que o trabalho não deixou mais eu continuar e eu ia voluntariamente porque peguei gosto pela coisa, como diz, né? E eu ficava dando suporte para o psicólogo na época, Tom Sobral, já é falecido, e ele ficava na UTI, né? Então, assessorando as famílias para visitação na UTI. E a gente chegava lá 1 hora e ficava até 7 da noite. Então, tinha um momento ali que a gente tinha umas 2 horas de um intervalo, a gente ficava de bobeira. E aí ele dizia: Vamos descer, vamos olhar as outras clínicas? Eu, claro. E aí ele ia, atendia algumas pessoas, principalmente de trauma, e descia para oncologia. E ia lá, e se tinha um médico vendo que algum paciente precisava de um suporte, ele ia lá, conversava, e ele foi me inserindo nisso. E assim eu perpetuei esta rotina dele, né, lá. Conheci um paciente oncológico que estava precisando muito de suporte, tanto ele e a família. Na época ele tinha 67 anos, era um câncer de estômago, de afuá, que a gente atende aqui, né, a demanda toda de afuá, né, praticamente. Sim, sim. E acabei me interessando muito pelo caso dele e aproveitar que os homens têm muita dificuldade de procurar ajuda, né, negligenciam demais a sua saúde. Então ele me contava, quando eu cheguei com ele, falei: "Seu fulano, foi que o senhor sentiu as primeiras dores no estômago, queimação, aí falava na linguagem dele, né, empachamento, sensação de que tá cheio. Aí ele ficou na memória, ele dizia que fazia muito tempo, até um dia que ele pegou e disse assim para mim, eu lembrei, olhando aqui, eu acho que tem mais de 10 anos. Eita, Aí eu tomava um chá, eu tomava um remédio, e ia deixava passar. passando e achava que era coisa da alimentação e pronto, melhorava, ficava bem. Infelizmente, quando ele chegou, já estava num quadro avançado, já foi paliativo, né? Só o controle da dor, e ainda lá no processo, ainda estava lá, ele faleceu. Então, ali foi meu contato com a oncologia, né? De forma totalmente despretensiosa. Porque a ideia, como eu estava na UTI, era fazer o meu TCC com A a área, né? área da UTI. E Sim. não, fui para lá. Pronto, terminei o estágio, comecei a trabalhar na psicologia, e aí fui chefiar o psicossocial da Polícia Civil. Depois saí de lá, fui para o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e dali também fui para a clínica onde eu trabalho hoje. Trabalho já há 13 anos lá. E aí, conversando com o doutor Mauro Seco, né, ele disse: Olha, eu estou precisando de um psicólogo para atender, mas para atender também as pacientes oncológicas. Naquela época, era poucas que a gente tinha. E aí eu disse: Tá, eu não. Aí eu falei para ele dessa minha trajetória, eu já trabalhei, mas vou estudar e vou. E fui. Sou uma pessoa que eu brinco que eu sou cara de pau. Eu não digo não, eu digo eu vou estudar e vou.
E assim eu fiz. Eu lhe entendo. E assim eu fiz, Uhum. né? As oportunidades não batem duas vezes na nossa porta. Verdade, verdade. A gente tem que aprender a ter coragem e ir, né? Claro, respeitando os nossos limites, Com né? Tem coisa que a gente certeza. vai dizer, não dou conta. E aí comecei a trabalhar lá, atendendo o que a gente chama público externo, que é os atendimentos clínicos, e entrando as pacientes oncológicas, né, final de 2012. Aí, em 2014, eu criei o grupo, a roda de conversas entre as pacientes oncológicas, que a gente tem até hoje, né? Nós fazemos rodas de conversa sobre várias temáticas com essas pacientes. Então, hoje tem paciente que já finalizou o tratamento, tem pacientes em tratamento, pacientes finalizando, tem paciente que já não faz já tem cura há mais de quê? Mais de 8 anos. Mas elas frequentam, né? Porque é um acompanhamento, né, que essa pessoa vai fazer durante a vida toda dela. E aí lá fiz a especialização em psico-oncologia, que é direcionada, né, para trabalhar com pacientes oncológicos. Paciente oncológico é um paciente extremamente diferente, diverso de qualquer outra área da psicologia, porque o diagnóstico oncológico, eu digo que ele é um diagnóstico que ele mexe com todas as estruturas: social, física, financeira, Familiar. familiar, até religiosa. É, Porque tem algumas pessoas que hoje eu estava com uma paciente que recebeu um diagnóstico agora, 39 anos, então, quando eu entrei na oncologia, lá na clínica, as nossas pacientes, eu digo que as nossas meninas, a idade média delas era a partir dos 50. Era, isso agora diminuiu. agora é 30. Meu Deus. Os maiores diagnósticos com mais frequência hoje é na faixa dos 30 Mas anos. aí isso é positivo porque de repente o diagnóstico está sendo precoce. Sim, não. Existe o diagnóstico precoce, mas Certo. existe também a questão dos hábitos. Então, ano passado já o ICA colocou que esse ano seria um ano que o câncer ia superar as doenças cardiovasculares em óbitos. Superou? Superou. Que triste. Ainda não terminamos o ano, mas superou. Já superou. Já superou. Então, nossos hábitos de vida, né? A violência, alimentação irregular, sono. Então, não é uma coisa só, são É vários um conjunto fatores, de fatores. exatamente, vários fatores que determinam isso. Nem todo mundo que tem câncer tem uma carga genética, Entendi. né? E o Outubro Rosa é um mês de conscientização, mas também de reflexão sobre o autocuidado e a saúde mental da mulher. Na sua visão, qual é a importância de tratar o câncer não apenas como uma doença física, mas também emocional? Ela é fundamental, porque eu digo que o fator, na minha opinião, que é mais importante no tratamento oncológico, primeiro é o suporte familiar. Esse daí não, ele tem que ser o primeiro. E quando eu falo de família, quero aqui abrir esse espaço para falar que a gente precisa entender que família não é parente. Pelo menos Sim. é essa visão que não só eu e muitos psicólogos que estudam, as pessoas, a gente tem consciência disso, que família são laços de afeto, são pessoas que verdadeiramente se amam, se respeitam, se cuidam, né? Então, parentes, às vezes é só parente, Sim, né? Mas tem muita gente que sofre muito com isso, porque porque associa a o laço família sanguíneo a à família, parentesco, a parentesco. parentesco. E aí, nesses 13 anos, o que eu mais vejo lá são amigos que são famílias, Que que bom, não né? abre mão, que Que não bom e abre que mão. não é tão bom, mas que acaba sendo bom. Sim, exatamente. Então, o aspecto emocional, ele é outro ponto, segundo ponto mais importante, porque a paciente ela precisa entender, né, o tratamento, quais são os efeitos colaterais, quais são os processos que ela vai passar, e ela entender que vai passar e que ela precisa passar por esse E processo. daí talvez venha a questão da religiosa que a senhora levantou ainda agora, porque isso muda os paradigmas, né? Sim, porque eu digo muito, eu disse, olha, quando traz a religião, né? O pessoal diz assim, que a psicologia não, não é que a gente não trabalha, a gente não mexe nisso, mas se o paciente traz, a gente organiza. Eu sempre digo, o que que Deus lá disse? Que era para você confiar. Ele não prometeu que a gente não ia adoecer e nem morrer. Então, morrer é tão natural quanto Quanto nascer. nascer, sim.
né? A gente vem de uma cultura de ainda abominar a morte. Eu entendo que há situações e situações, uma pessoa jovem, uma morte violenta, mexe com a gente diferente, né? Mas Essa algumas mortes, inversão da linha da vida, né? exato, mas alguma morte vão transcorrer o que é a vida. E a É gente tão natural quanto nascer, é só que tão a gente não tem esse preparo, a gente não está. exatamente. Por mais preparado que nós digamos que estejamos, dificilmente quando a hora chega, a gente recebe isso com naturalidade, né, É, doutora? eu acho que vem mudando, porque cada vez mais as pessoas estão entendendo, por exemplo, que quando morre alguém, de levar as crianças para se despedir, de dar o direito da criança de dizer, eu quero ir ver a vovó, eu quero ver minha Sim, mãe, naturalizar o ou processo, não né? quero, exato, porque ajuda, né? E eu sempre digo que as pessoas precisam falar sobre a morte. Precisam falar sobre tudo com O as que que eu crianças, né? quero, o que que eu quero que aconteça, o que que eu quero que divida meus bens, aonde eu quero ser enterrada, se eu quero ser enterrada, se eu quero ser cremada. Tem coisas que a gente precisa verbalizar. Isso não quer dizer, meu pai dizia quando a gente falava, né? Meu pai faleceu esse ano, e aí paciente oncológico. E aí ele dizia: "Vocês já estão falando esse negócio de morte, vocês estão me agorando?" Eu digo: Nunca vi ninguém virar pedra." É E verdade. então a gente tem que normalizar isso, né? Sim, eu tenho uma filha só e eu digo para ela, minha filha, é assim, o ritual. E Eu dizer o digo que para ela, pelo amor de Deus, eu não quero velório, eu não quero ninguém que não goste de mim chorando em cima de mim, que eu me levanto, né? sim. Isso, Não, mas brincadeiras à parte, são coisas que a gente precisa dizer, o que que eu quero, sim, né? Eu quero ser enterrada, eu quero ser cremada, o que que eu quero deixar? Porque isso é importante, porque eu oriento muito meus pacientes, sabe? Eh, não estou dizendo que você vai morrer, mas é uma oportunidade de a gente conversar sobre isso. sim. Pelo menos quem Desmistificar. tem bens, faça um testamento. Você não precisa, né, fazer. Você pode fazer de próprio punho, assinar, Pelo né? menos coloque para as pessoas quais são as suas Isso, pois é, e vontades. assina, né? Sim. Se der, vai lá no cartório e autentica só para ficar, porque aí eu brinco, evita de Não, tantas mas aí eu já famílias vou brigar com a senhora que isso é um dar um processo. processo, Isso é. é um processo específico. Pronto, depois Você tu já entra contrata um nesse, tu profissional. já entra já entra nessa parte para orientar, porque é importante. Isso não é só para uma pessoa que quer receber Não, um sim, diagnóstico, é sim. para todos nós. Evita tanto problemas familiares com Com isso. Eu brinco, certeza. se ele, quem achar ruim, vá lá no cemitério reclamar. Eu brinco, mas é porque a gente precisa falar sobre Precisa isso. expressar, precisa, Precisa. é necessário. E o tema de hoje fala sobre prevenção, enfrentamento, acolhimento e rede de apoio. Como esses quatro pilares se entrelaçam na jornada de quem recebe esse diagnóstico oncológico? A rede de apoio algo extremamente importante, né? Só que as pessoas precisam entender que tipo de apoio é esse. Que é um apoio que é respeitar também o outro. Então, é comum que eu vejo muito aqui, as pessoas, quando recebem um diagnóstico, já dizem: vai embora daqui, que aqui tu vai morrer. Isso é o Quais que. são as reações mais comuns? Primeira É essa. é essa. Vai embora que aqui você vai morrer. E não é verdade. Eu entendo que aí eu estou num momento, num lugar privilegiado, que eu trabalho numa clínica particular, Sim, que a gente tem uma equipe multiprofissional, que não é a realidade que da não é a rede realidade da pública. rede Sim, pública, sim. né? Que a gente tem toda uma estrutura de profissionais, tudo feito para atender, para dar o maior conforto, um ambiente acolhedor. Então é diferente. Agora, para quem tem essa possibilidade, tratamento oncológico só tem data para começar. É, A gente tem uma verdade. programação, mas não sabe se vai prolongar ou não, né? Uhum. E aí eu digo, imagina essa pessoa saindo daqui, tá? Não tem condições, né? Porque não tem plano, não tem condições financeiras, então vá. Mas se você pode ficar aqui, você vai ter o mesmo tratamento. Nós já tivemos diversos pacientes em que foram para outros lugares de referência no Brasil e no mundo e voltaram dizendo: não, o médico disse que é isso mesmo, ele ia fazer esse mesmo tratamento lá e ele me recomendou voltar para minha casa, porque o tratamento só tem data para começar, que eu ia ter dificuldade com a alimentação, comer o açaí, né? Então, tudo isso. Então, estar no seu ambiente, voltar, eu brinco que voltar para a cama, no buraquinho que já dá o nosso corpo lá, não tem preço, né? De Sim, você estar perto dos seus. familiaridade, né? A comida é uma coisa que pesa, né? No tratamento em si, porque tem a mudança do paladar, então tudo isso vai pesando. O clima, tem gente que vai para um lugar, né, e não se adapta no Com clima, mas tem que certeza. ficar.
Então, essa rede de apoio, ela precisa também ser que respeite. O que as pessoas me dizem muito? Que aí é uma dica que eu vou dar para as pessoas. A pessoa teve um diagnóstico e um tratamento. Você já falou com a pessoa? Ai, olha, sinto muito. Se você precisar, eu estou aqui à disposição. Manda de vez em quando só uma mensagem. Olha, eu estou aqui. Você está bem? Se precisar, eu estou aqui. Mas não encontra com a pessoa isso. E aí, o tratamento? Porque aquela pessoa, fora, ela já vive o tratamento todo dia. A rotina de um paciente oncológico é consulta, exame, consulta, exame, consulta, exame. Ela pode falar de outras coisas que não seja isso, até porque é a última coisa que ela vai querer falar. Se a pessoa quiser falar do tratamento, é uma coisa, mas as pessoas chegam, e aí o tratamento? Instigam logo, né? E aí, como é que tá? E aí, eles vão se aborrecendo. Aí muitos acabam, para se proteger, se isolando. E o medo e o isolamento são sentimentos frequentes. Frequente que a Como gente. a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar esses pacientes a reconstruir uma mentalidade positiva diante do tratamento? É aí que a gente entra, como eu digo, com força. Porque a gente vai mostrar para essa pessoa que essas fases do tratamento, elas são não Normais. são normais, que eu digo que é uma montanha russa. No mesmo dia a pessoa está bem, depois ela fica ruim, depois no final do dia ela pode ficar bem de novo, porque é muitas mudanças. O tratamento oncológico, ele é uma sucessão de lutos. É o luto da vida que eu tinha, o luto dos meus sonhos, dos meus objetivos que eu achava que eu ia concluir, porque a pessoa acha que não vai mais conseguir. É o luto do meu corpo que vai mudar. É o luto da minha mente que ela vai mudar. Eu não serei mais a mesma pessoa, vou ser uma outra pessoa e melhor, viu? E esse processo de luto que a gente precisava normalizar para não ser Ex tão traumático, né? exatamente, né. Hum. Então, e com a mulher é tudo mais complicado, porque tem a questão da feminilidade, assim Sim. como olha, hoje, inclusive, não é coincidência, né, que eu não acredito em coincidência, hoje uma paciente de 39 anos com diagnóstico de câncer de mama, com uma bebê, né. Como que vai amamentar? Não, já parou a Já amamentação, parou. já. E um homem com próstata. E ele está naquela fase que ele chegou e a primeira profissional que perguntou para ele como é que está a questão da vida sexual, porque os médicos querem salvar a vida, não é só salvar a vida. Eu preciso falar sobre isso, porque o homem ele liga a masculinidade dele à Ah, função sim, sexual, sim. né? E aí eu fui explicar para ele que Quando o existe. sexo não é só isso. Exatamente. Fui explicar para ele que a gente vai trabalhar. Primeiro ele vai se restabelecer da cirurgia e depois a gente vai trabalhar que existe alternativa, que é a fisioterapia pélvica para os homens, né? E aí aproveitando o espaço para dificuldade, né, de ereção, de ejaculação precoce, uma série de coisas, e para pacientes que Daqui a pouco a tiraram gente está no próstata. Novembro Azul, né? Exato. Então, e é para mulheres também, né? Então, e isso é uma coisa que afeta todo mundo, né? Então, ter esse cuidado, além da doença, é entender que ela é ampla. Uhum. E muitas mulheres advogadas vivem a intensa pressão profissional, prazo, responsabilidade familiar. Que sinais psicológicos indicam que essa mulher precisa desacelerar e olhar para a própria saúde? Nós temos aí 2 problemas, né? Uma é que na maioria das nossas profissões, eu me incluo nela, a gente é autônoma. A gente recebe o quanto produz. Exato. Uhum. Então, parar para se cuidar nem sempre é uma Nem alternativa. sempre é um luxo que a gente pode se dar. Não, eu Sim. digo que aí que é mais importante a psicologia. Por quê? A psicologia vai ajudar a cada um a entender a sua dinâmica e ver aonde que eu posso parar para poder cuidar disso que é mais importante. Escalar a prioridade. Escalar a prioridade e aprender a se colocar com prioridade. Eu digo Que é uma dificuldade feminina. que a nossa geração não é dificuldade nossa. É ensinado para gente não se Não colocar com nos. prioridade. Isso, A isso. gente se coloca prioridade irmãos, filhos, neto, pai, mãe, marido, namorado, casa. E nós? A gente nem está na lista. Na maioria das mulheres, ela nem está na lista de prioridades. E é por isso que eu digo que a mulher se transforma numa pessoa melhor, porque ela aprende na na porrada, né, como a gente diz, um tratamento, a se colocar como prioridade. Então, é num tratamento oncológico que eu digo: agora você não tem outra alternativa. Você vai ter que deixar todo mundo para depois e você precisa se colocar como prioridade. E para as advogadas, desculpe, tem uma outra dificuldade que é o seguinte: a gente vende a imagem do sucesso, da força.
E aí ainda tem essa questão da vulnerabilidade, que a doença te deixa frágil, te deixa vulnerável. Como é que a gente pode trabalhar essa barreira para que o cuidado da saúde mental seja visto como força e não como fraqueza? Aí que entra de novo a psicologia, porque a psicologia vai te dar estratégia para que você seja vulnerável, como eu digo, lá comigo. Eu digo, você entra aqui de cabeça erguida. Teve uma paciente, e por incrível que pareça, advogada já faz um tempo, ela estava lá fora conversando com as meninas, rindo, brincando, e eu cheguei, fui buscá-la, né? Oi, vamos lá? Ela, vamos, e ela no sorriso, sabe? Tudo bem? Aí, gente, aí, tudo Plena. bem? Como é que tá o maridão? Ai, tá tudo bem. Perguntei sobre o trabalho, nananã. Aí, quando ela entrou, que eu fechei, que eu sentei, eu disse, como você está? Aí ela, vá! Desabou. É isso. A gente não precisa mostrar nossa vulnerabilidade para fora, porque as pessoas elas não têm condições de lidar com isso mesmo. Não é por falta, né, por falta de caráter, por maldade. Claro que tem Algumas pessoas, vezes é, sim, sim. vamos, né? Mas a maioria das pessoas não sabem lidar com a dor do outro. O que que a pessoa normalmente vai dizer quando uma pessoa senta e chora? Não chora. E eu chego lá e digo, chore. E eu ofereço o meu lenço, estendo a minha mão e digo, estou aqui, chore. A pessoa chora. E aí eu começo a trabalhar isso. Foi Você é humana. Ser forte é justamente reconhecer quando a gente é vulnerável, sim. mas não é ser vulnerável o tempo todo. Não. Então a gente precisa entender isso. Por exemplo, na Entender psicologia, os espaços onde isso pode se dar. por exemplo, na psicologia, quando a gente vai atender, a gente apaga todo o resto, né? A gente não atende celular, a gente está ali focada naquela pessoa, então todo o resto apaga. Então, se eu naquele dia não estou bem, por qualquer Não motivo, eu pode desmarco. atender, sim, Eu sim. desmarco, sinto muito, mas eu já não tenho condições de atender, porque eu sei que eu não vou estar ali, né? Então, isso não me torna frágil, me torna humana. E a gente precisa cada vez mais entender isso, né? E forçar isso que pessoas adoecem, que procurar ajuda psicológica nunca foi um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. O fraco é aquele que diz, eu não preciso de ninguém, eu dou conta. É, Essa é a pessoa fraca. esse é o mais frágil, porque ele não reconhece a própria fragilidade. E aí Exatamente. aquilo é uma máscara. A senhora desculpa porque eu faço Uhum. terapia e isso acaba virando e um assunto puxa outro. Sim, E se você está assistindo esse episódio, aproveite para se inscrever em nosso canal no YouTube Eza Amapá. Curta, compartilhe essa conversa, porque de repente ela pode chegar para alguém que está precisando ouvir esse conteúdo. Mas sim, doutora, a mulher advogada é muitas vezes o pilar da casa, do escritório, e ainda assim cobra-se perfeição. Como esse padrão afeta o autocuidado e a saúde emocional? E que conselhos a senhora daria para quem tem dificuldade em equilibrar carreira, família e autocuidado? sabia que a maioria das mulheres com câncer de mama, elas são essa estrutura da casa? E aí a casa, se não tiver feito uma base boa, ela cai. Tanto E isso é, são números, né? são números, não tô, além da minha própria experiência desses 13 anos, tem números dizendo que as mulheres são as que mais são abandonadas durante o tratamento oncológico, por parceiros, por família. É o exemplo da Preta Preta Gil. Gil clássico, Sim, né? sim. Clássico. E aquilo acontece muito, muito. Tem paciente que a gente nunca viu a cara do marido. E o contrário já é mais difícil. Quando o homem adoece, a mulher fica até o final. É, Não todas, claro, não, eu mas não vi, na minha experiência até agora, eu não vi um caso que a mulher abandonou. Então, acontece? Claro que sim, mas é muito mais difícil, né? Então, essa questão desse suporte aí, e a mulher. Eu acho que é isso que não deveria ser um câncer para ensinar isso, né? Mas é porque a gente foi ensinada a cuidar. Nós somos cuidadoras, nós somos ensinadas a cuidar dos outros. é uma coisa que eu estou trabalhando com o meu psicólogo, viu? Perfeito, isso mesmo. Por quê? E aí, uma dica para mulheres que estão em tratamento oncológico, para as advogadas, para as que não estão, comecem a trabalhar isso. Às Tem que vezes fazer. sozinha, às vezes você vai precisar de um psicólogo, uma psicóloga para te ajudar. Porque a gente precisa parar de querer ser o centro do universo na E nossa quem cuida de família. quem cuida? Ninguém. Ou quem vai cuidar são as amigas, são as outras mulheres.
E outra, é tão grave isso porque a gente cria uma codependência de todo mundo. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor nem têm culpa 100%. Eu não acredito nessa culpa 100%, eu acredito numa Eu culpa também não. compartilhada. Sim, sim. Mesmo que você não faça, mas você foi conivente em algum momento, você não impôs limites, né, etc. Então, criar essa codependência das pessoas não é saudável para ninguém, Sim. né? As mulheres sempre falam que não tem tempo por causa dos filhos. Muito comum, né, também. Mas assim, aí eu vou perguntar nos meus atendimentos, né? Tá, quantos anos tem? Tá. O que que ele já faz? O que que ela já faz? Não, ainda não dá, doutora. Dá sim. O Todo quarto tempo dá para dá. arrumar, isso aqui já dá para fazer. Óbvio que você pode ter alguém, ou depois você vai fazer uma faxina maior. Por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos, então ele já arruma a gaveta dele. Ele não arruma, né? Ele embola daquele jeito que a gente só falta morrer. Aí eu O que importa é o respiro. resultado, Exato, doutora. aí ele vai em bola, aí eu respiro fundo, né? Aí tá, aí depois que ele vai para a escola eu vou lá e E ajeito. ajeita. Mas Mas o ele que importa é que ele fez. fez. Exato, Sim, e é sim. isso. O problema é que às vezes a gente quer. Eu sei que na correria, às vezes a gente faz porque a gente está com pressa. Mas tem uns dias que dá para ser devagar e que a gente pode permitir. E as crianças, elas vão deixar cair, elas vão quebrar. Ah, vai lavar a louça e meu filho vai quebrar. Vai! Porque ele anda no mundo da lua. Mas Vai! faz parte do A gente não processo. era assim, Sim, faz né? parte do processo. Então, começar a dar autonomia, porque aí você vai ter uma carga menor e você vai ter tempo livre para se cuidar. Eu sempre digo, a gente só pode oferecer o melhor para os nossos se a gente estiver bem. Não tem Exatamente. jeito. E dentro da advocacia, nós vemos essas histórias de superação de colegas que Sim. tiveram câncer e venceram o câncer e continuam atuando. Qual é o papel dessas narrativas dentro do fortalecimento coletivo da classe? Eu acho que é extremamente importante, porque alguém que passou pela jornada, claro que cada pessoa, a sua jornada é diferente, Sim. né? Mas todas elas partilham da mesma jornada numa forma mais ampla. E a narrativa delas é extremamente importante. Por quê? Para ela ajudar não só outras colegas, como os homens, a entender que é um processo oncológico, é um processo muito delicado. As pessoas acham, uma das partes que eu acho particularmente mais difíceis do tratamento da mulher é pós-tratamento. Porque todo mundo acha, ai, terminou, ai, que maravilha, vida normal. Não existe Não vida existe vida normal. normal e de repente esse pós é quando ela mais precisa de um apoio que vai se esvair, porque em tese ela já está curada. Exatamente. Ela vai ter um recomeço. O corpo dela não é o mesmo, ela vai precisar entender esse corpo. Às vezes tem algumas mutilações por conta de cirurgias, Precisa ressignificar um monte de ressignificar coisa. isso. Tem a questão para algumas, por exemplo, como eu disse, hoje a gente está com um diagnóstico muito na faixa dos 30, onde geralmente as mulheres ainda não têm filhos. Então tem essa questão ainda da maternidade, que é também presente, que em muitos casos de tratamento oncológico, essa mulher já não vai poder mais engravidar naturalmente. Precisa retirar óvulo, né, para guardar, para tentar, e nos homens também retirar para no futuro possa engravidar. Então, uma série de questões envolvidas aí, né? E essa mulher, ela vai recomeçar. Ela está curada, ela vai fazer um acompanhamento para a vida Ela toda. está curada do câncer, mas existem outras curas em andamento. Exatamente. E aí é um processo. Por exemplo, até atividades, as mulheres casadas, elas têm um impacto muito grande pós. Por quê? Os maridos entram nessa perspectiva de que, ai, terminou vida Vida normal. normal e a E carga toma. não só a carga, mas também a questão sexual. Às vezes essa mulher, ela tem sequelas ela não tem a lubrificação necessária, o corpo dela não está do corpo que ela desejava, então ela não consegue se soltar, se sentir bonita, mesmo o homem dizendo que ela está bonita. Então são questões emocionais Que são um pouco mais lentas de se tratar, né? exatamente. Aí entra a psicologia para ajudar o casal, não é só a mulher. A É, gente porque entra com o esse casal. impacto psicológico do câncer de mama na identidade feminina envolve essas mudanças que a senhora está falando. Como é que a gente trabalha essa reconstrução na autoimagem? A gente faz essa mulher primeiro a gente vai entender o que que é essa autoimagem para ela, né? Qual é de fato a importância dessa autoimagem e fazer ela entender que essa autoimagem que a gente tanto gosta de cultivar e deve, ela é muito além
do que um cabelo, do que um seio, né? É ressignificar. Sabe quando a gente mostra que a beleza é muito além do que ser uma pessoa bonita socialmente? Sim, até porque os padrões sociais mudam todo o Não, tempo é assim, e a gente precisa saber que a beleza, ela é essência, isso. ela não é física. Tem tanta gente linda Que que se dá torna 5 minutos feia. de conversa, né? Exatamente. Tem tanta gente, entre aspas, feia Que esteticamente, mas que é tão agradável, é tão gostosa. Exato. Então, aí a gente vai ressignificando. Primeiro precisa entender como é essa relação dela com a autoimagem, e depois a gente vai construindo. Olha, sábado agora nós fizemos um desfile das pacientes Sim, oncológicas, sim. né? Então, esse desfile foi criado, já tem acho que 8 anos, que é justamente para mostrar para elas, né, que elas estão lindas, mesmo. Aí uma diz assim: ai, meu cabelo, se eu tivesse com cabelão, não, você tá linda desse jeito. E elas se perceberam lindas, né, o olhar dela, o olhar dos parceiros que estavam lá, De sabe, de admiração. admiração, de vê-la bonita, de enxergar aquela mulher bonita. Agora também, aí eu volto para a questão de muitas mulheres advogadas, porque nós mulheres somos muito fortes, mas algumas profissões parece que elas chamam as fortalezas, né? E também se permitir, né, ser vulnerável. Isso também é importante. Só que a gente tem que aprender a ser vulnerável com pessoas que realmente nos amam e vai compreender a nossa E vulnerabilidade e não não usar como usá-la arma. como Sim, arma. sim. E quando esse apoio ele vem de colegas de profissão, como no ambiente da advocacia, de que forma ele pode se tornar uma ferramenta terapêutica? Eu acho que é importantíssimo, né? Conseguir, por exemplo, chamar uma colega que está num tratamento mais tranquilo e quem sabe ela pode cuidar de um caso que não demande tanto, né? Para ela se sentir útil, fazendo parte e não estar focada somente no tratamento. Então, algumas conseguem fazer isso. Claro que não pode pegar uma demanda, porque, como eu disse, a vida, a rotina muda, muitos exames, consultas, mas é possível, né? Fazer isso. E Dar é esses justamente limites. isso que eu quero lhe perguntar, como o ambiente jurídico, ele pode adaptar-se para acolher essas profissionais em tratamento ou que retornam desse período delicado? Acho que a primeira coisa que eu sugiro é deixar, pelo menos, principalmente o retorno delas, em torno de 6 meses, uma flexibilidade, porque a pessoa já terminou o tratamento, mas ela tem sequelas da químio, da radioterapia. E essa reconstrução que nós falamos ainda agora, né? Exatamente. Então, de ter essa flexibilidade para que ela não está bem naquele dia, não vá de manhã, mas vá à tarde, entendeu? Que ela possa reorganizar isso. Pois é, mas existe um modo, de repente, do colega, do gestor, oferecer esse apoio sem ultrapassar o limite ou causar constrangimento? Sugira uma forma, porque às vezes a gente não está preparado, né? Acredito que primeiro, conversar sobre a importância de continuar o tratamento psicológico para justamente aprender a lidar com essa vida pós-câncer, pós-tratamento, porque ela vai conseguir entender os limites dela também. Mas como é que esse colega vai chegar para ela? Porque às vezes a gente fica mesmo É, inibido de tocar no assunto, sim. por quê? Porque, como nós falamos anteriormente, mulheres fortes, direito, aquela coisa da vulnerabilidade criticada. Como é que eu vou chegar para essa colega que está voltando, que se curou do câncer ou que está fazendo esse tratamento sem constrangê-la, sem ela se sentir vitimizada de repente? É, Porque isso às vezes as pessoas se ofendem, né? sim, eu acho que se você percebe um cansaço ou uma dificuldade, você tem essa abertura de chamar. Fulana, vamos conversar? Como é que tá agora pós-tratamento, né? Como é que tá a tua vida? Como é que tá essa adaptação? Esse Existe alguma acolhimento, né? forma que o escritório ou que eu, como, né, sua gestora, posso te ajudar? Porque às vezes a paciente ela pode fazer atividade física, só que às vezes ela não tem ânimo por conta dos efeitos de fazer pós o horário de trabalho à noite. E às vezes ela tem dificuldade para dormir, então não dá para ela ir de manhã cedo. Então, existe alguma coisa que a gente poderia te ajudar para esse processo de readaptação? Fica sutil, Sutil, sim. exatamente. E aí ela vai dizer sim ou não. Ah, ok. Mas se um dia acontecer alguma coisa que eu possa, né, te ajudar, a gente possa pensar junto, você
pode me procurar. Essa Essa disponibilidade, ela é disponibilidade. importante para a pessoa não Sim, se sentir só, sim, né. sim, Eu né? eu te enxergo, eu estou enxergando a tua dificuldade. Eu estou vendo o quanto pode estar sendo difícil para você, e eu estou aqui. E voltar, ele é difícil. A rotina que antes eu conseguia fazer, até eu voltar, me readaptar a ela, leva um tempo. Sim. Leva um tempo. E o Outubro Rosa, ele vai além desse exame de toque ou mamografia, ele fala também de prevenção emocional. O que significa cuidar da saúde mental como forma de prevenção? Mulheres, vamos lá. Primeira coisa, como é que tá o sono de vocês? Ai, doutora, não vou nem entrar nessa métrica. Já vamos agendar uma consulta aqui, tá? Depois, quando terminar, a gente É, senta. A gente continua sentada e vamos conversar. eu tenho insônia, doutora. É uma coisa extremamente. Você não tem noção do dano que é uma noite mal dormida. É um dano que, se as pessoas tivessem a consciência, se eu se preocupar Não, muito mas eu mais. tenho. O nosso cérebro, ele diminui. O meu já está quase Ele, negativo. a gente acaba como se fosse diminuindo e atrapalhando as sinapses, que é as conexões entre os neurônios. A gente aumenta a nossa irritabilidade. A gente começa a ter mais compulsão por doce. A Ai, gente tem uma Jesus. tendência para Você não está me ansiedade, descrevendo. para ansiedade. Para quem tem compulsões por alguma coisa, vai desenvolver mais compulsão, vai ter um adoecimento a curto prazo, a médio e longo prazo. Por quê? Se eu não durmo bem, eu libero o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí ele causa um Eu sou dano um para a poço nossa de cortisol. na saúde física e emocional. Então, primeiro lugar é fazer uma rotina de sono. Isso a psicologia também ajuda. As pessoas acham que o psicólogo é só para fazer terapia. Mas, por exemplo, eu tô com problema, eu tenho problemas para dormir. Eu tenho insônia a vida toda, que é o que mais chega para mim. Eu quero trabalhar isso. A gente pode trabalhar em 1 mês, 2 meses no máximo, só isso, essa rotina de sono. Aí depois vem organizar a rotina. O problema hoje é que a gente quer fazer tudo Tudo. e não dá para fazer Não tudo. pode. Não pode, não dá. Não dá, não pode e não precisa. Eu coloquei aquele modo não perturbe no meu telefone, então às Uhum, 21 já começa o não perturbe e só volta às 7. perfeito. Por quê? Porque se não tocar, Exato. e é uma coisa que, assim, é uma forma que eu tenho de me desligar. Mas voltando, como as mulheres elas podem criar essa rotina de autocuidado sem sentir culpa, especialmente as advogadas. É se colocar primeiro, entender que, sabe aquela história do avião? Faz uns anos, não muito, é. E aí, já viajei de avião várias vezes, e teve um dia que eu estava lá, eu disse, ai, faz tanto tempo que eu ando, eu já acho que eu sei todos os procedimentos, né? A gente acha, né? Nunca mais prestei atenção, vou prestar atenção hoje. Aí prestei aí, quando ele falou, né? Ponha primeiro em você, depois, ou na criança, ou em alguém que precisa. Aí eu, cara, isso é pra vida. É para a vida. É isso. Você não pode salvar ninguém se você não se salvar. E o problema, e foi importante você falar isso, tem uma questão ainda. A pessoa só se salva se ela quiser. E se a gente insistir em tentar salvar uma pessoa que não quer ser salva, ou que não quer melhorar, a gente adoece e ela não. Ô, doutora, eu vou até me abster. Mas existem práticas terapêuticas simples, como meditação, Importantíssimo. respiração, pausas conscientes, que podem ser incorporadas no dia a dia da mulher advogada. Gente, o exercício de respiração, ele tem um poder enorme. Enorme, eu sei. É algo simples, eu brinco 0800, que você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, pratique a respiração, que é aquela, você inspira pelo nariz, enche, segura, conta 1, 2, 3, 4, solta pela boca, solta todo o ar. Se puder, fica 2 segundinhos sem ar e repete de novo. Você faz isso de 10 a 20 vezes. Pelo menos 3 vezes ao dia. Quando você tem um domínio, eu pratico meditação, respiração, já tem mais de 10 anos. E quando eu falo em meditação, gente, não é ficar 1 hora, que ninguém mais Não, tem isso não paciência para existe, isso. não existe. Ninguém tem paciência, e muito menos eu. É utópico. Não existe Não, isso não mais. Isso existe. daí é para Buda, alguma coisa assim, né? Não é para gente humano, normal, não. O que é a meditação? Existe meditação no próprio YouTube. É meditação guiada, Meditação né? guiada, nós temos meditação guiada de 5 minutos, de 10 minutos. Então tem para de manhã, tem para tarde, tem para dormir, para insônia. Rapidinho você faz e você vai tendo autonomia, entendeu? Autodomínio. E aos poucos, quando você vai fazendo, tudo é prática, né? Sim.
A Você prática pega que leva à excelência. você não precisa mais de nada e você consegue se regular, né? Então, tem um problema difícil, você está passando, por exemplo, eu estava com meu pai quase 3 anos no tratamento, então, meu pai ficou hospitalizado, ficou na UTI, eu cheguei em casa e disse, mãe, vai dormir. Ela, como assim? Eu lembro que ela disse, e se teu pai morrer? Mãe, se morrer, a gente vai fazer os trâmites. Como Acordada diz o não vai caboclo, se resolver. morrer, enterra. Enterra. Sim, Eu pensei nisso primeiro, só não quis falar para ela. Então, assim, mas é isso, a senhora não vai resolver nada acordada. Então, eu sim. tô com qualquer problema, qualquer coisa, eu vou dormir, porque amanhã eu vou acordar bem, eu vou ter condições psicológicas e De cognitivas de tomar pensar em decisões resolver melhores as e de coisas. resolver. Eu tive 2 crises de pânico e, assim, eu uso muito a respiração. Ah, Quando eu sinto que eu brinco que o meu chakra está desalinhando, sim, respira, por quê? Porque você até oxigena e cabeça quente não resolve o só problema. piora, Só piora. As piores piora. decisões são tomadas de cabeça quente. Exato. A E advocacia sabe muito bem disso, né? Porque, inclusive, até crimes são sim, feitos no sim. calor da emoção. Sim. E a senhora tem algum caso marcante de superação que acompanhou e que ilustre a importância da mente na recuperação física? Tenho vários casos, né? Mas uma em especial, uma paciente que o caso dela, ela teve alta recente, né, da quimioterapia, e foi bem emblemático porque quando ela recebeu o diagnóstico, a mãe dela estava na UTI. Eita, E 3, 4 dias antes dela iniciar a primeira químio, a mãe dela partiu. é, Aí você imagina o emocional dessa pessoa neste destruído, momento. né? Perder a Fez o mãe. tratamento na última quimioterapia, Hum, 2 dias, 3 dias antes, a irmã dela, que também fazia tratamento oncológico, faleceu. meu Deus. A gente faz o corredor lá na clínica, que é quando elas terminam, né? A gente faz o corredor. Teve 2 corredores que eu tive que segurar de verdade, né? Porque foi difícil, porque a gente vê toda essa Sim, trajetória simbólica, né? e somos humanos, E né? no dia que ela terminou, era aniversário do pai, já falecido. Então, assim, Muito era tudo simbólico, muito né? simbólico, ele me arrepiou todinha. Era tudo muito Exatamente. simbólico, e Ai, que ela desfilou maravilha! agora, desfilou. Então, assim, e ela, com muita força, com muita coragem, sabe? Fez o tratamento, está aí bem, linda, 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 nossa, linda, linda, de verdade. Então ela mostra, né, que eu sempre digo que as oportunidades, quando foi para convidar, e as meninas, será que ela vai, depois de tudo que ela passou e tal? Eu falei, claro, porque ela já entendeu que mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, a gente não pode ignorar um momento de alegria. Não pode, porque a vida não para você se levantar. Com certeza, a senhora já está até respondendo uma pergunta que eu ia lhe fazer, que é o que significa vencer o câncer para além do ponto de vista médico? É Podemos isso. dizer que envolve uma vitória emocional e espiritual? Esse Sim. seu relato Sim, é mais do que e ela isso. muito religiosa também, então assim, dela foi muito significativo e de muitos, né, nós acompanhamos o tratamento das duas, da mãe já, quando ela já veio já era um tratamento, ela já estava num estágio avançado, né, da irmã também, e a irmã, ela, diferente dela, ela tinha muita dificuldade de adesão ao tratamento. Isso é uma coisa que eu queria colocar, que nem sempre o paciente ele adere ao tratamento, isso é muito complicado, né? Ele cria barreiras mesmo, não faz as coisas direitinho. Então, tem a parte médica, tem a parte da família, tem a parte da psicologia, tem a parte da fé, Mas tem a parte parte do próprio que é indivíduo, só do ele, paciente, que que é é só só ele. ele que vai fazer. Mas isso pode ser encarado, doutora, de repente, como uma forma de desistir? Sim, sim, sim. Né? E é uma das formas de desistir que eu particularmente não aceito, porque é um desistir inconsciente, né? Eu já acompanhei uma pessoa em que já teve um passado diagnóstico e ele não fez acompanhamento lá na clínica, conheci por outras pessoas que eu fui fazer atendimento, né, domiciliar com ele, e depois de 20 anos apareceu um câncer bem agressivo e ele já estava numa certa idade. Hum, E ele, muito consciente e lúcido, chamou os filhos, a família e disse que ele não queria tratamento.
que ele estava feliz, ele já tinha vivido o suficiente, tinha criado os filhos dele, já tinha criado uma parte dos netos, e que para ele estava bom, ele não queria encarar um tratamento daquele e tudo mais. Aí a família entrou em desespero, foi aí que me chamaram para convencê-lo, né? E no atendimento com ele, eu entendi que ele estava muito bem resolvido, que ele não queria. Embora lúcido, bem E o que estável, fazer? aí a gente vai preparar ele para partir e a família para entender a decisão que é dele. É intransferível, a Isso decisão que é é uma dele. decisão dele, porque a família acha que está ficando doida, nananã, né? E aí todo o trabalho mesmo foi com a família, da família respeitar. E aí o que que eu coloquei para ele? Não fazer o tratamento é uma coisa, mas o senhor precisa fazer o tratamento para lidar com dor, para o senhor não sofrer. Qualidade de vida, né? Sim. Exatamente. E assim, a perspectiva era para ele viver 2 meses, ele viveu 1 ano e meio. Olha aí. Foi para o interior, que era onde ele queria, que ele morava, que ele veio para se tratar. E lá ele viveu plenamente. Caiu 2 dias se sentindo mal, se sentindo fraco. Uma morte bonita, que foi ao redor de toda a família, porque pode sim ter uma morte bonita, Sim, né? Então, respeitando ele. não está na solidão da UTI. Não, exato. Sim, que a UTI ela é de uma solidão aterrorizante, Exatamente. tanto para quem está fazendo a passagem, quanto para a própria família que não tem oportunidade de se E aí, despedir. isso é uma coisa lá na clínica que a gente valoriza muito. O que aconteceu com meu pai, né? A gente já sabia, eu já sabia da situação, então chamei os médicos, ele estava internado e disse: olha, ele não vai para UTI. A gente vai respeitar o corpo dele aqui, e assim foi, né? Porque é muito. E até porque ele não queria ir para UTI também, embora eu tenha algum momento botei ele à força. Mas assim, a gente Mas precisa isso não fica respeitar. registrado, né? É, não, Não senão faça o que eu fiz. não precisava. No início precisou. Às vezes, Teimosia, às né? vezes eu sempre digo para alguns, o problema não é o câncer, é a teimosia, A né? teimosia. Às vezes, aí foi até bom tocar sobre isso, porque às vezes a gente tem que chamar a família e dizer, alguém tem que tomar As as rédeas, né? rédeas e dizer, Sim. vai fazer isso. Porque nem sempre. Há situações e situações, não é Sim, desrespeitar o paciente, mas às vezes a gente precisa tomar algumas atitudes, né, e decisões. E que mensagem você deixaria para as advogadas e para todas as mulheres que estão enfrentando esse desafio agora? Que o câncer não é um atestado de óbito. Ele pode ser uma oportunidade de uma vida melhor, mesmo com as limitações que cada um tem, né, de uma forma ou de outra. Eu sempre digo que boa parte aí eu vou dizer da minha experiência das pacientes que estão lá, elas estão em tratamento, elas não estão doentes, porque elas Não uma chegam. sentença de morte, Não, e né? elas chegam, você precisa ver, lindas, têm uma vida, conseguem viver, conseguem ter experiências, momentos felizes. Claro que há momentos de altos e baixos no tratamento, que há sim, mas que você precisa entender que existe tratamento e existe cura. E por que a gente fala existe tratamento, existe cura? Porque algumas vão ser curadas, outras podem fazer tratamento paliativo. Então, nós temos pacientes mais de 20 anos fazendo tratamento paliativo e tendo uma qualidade de vida, Agora, vivendo. lembrando que a senhora trabalha numa Eu clínica estou falando da minha. particular. Aí eu já Sim, vou falar, sim, eu estou falando da minha experiência, né? sim, sim, Partindo de um ambiente privilegiado, com né? certeza. Não é a realidade da grande Da maioria grande dos maioria, pacientes, infelizmente, porque não deveria ser infelizmente. assim, né? Então, não é um atestado de óbito, muito pelo contrário, é uma oportunidade. Então, mulher que tá não sei nem quando eu fiz os exames, se veio essa mensagem na cabeça, corre para agendar. Procura, a partir dos 40 principalmente, tem que aderir ao médico mastologista para acompanhar a questão de mama. Que a senhora, mais uma vez, para quem ainda tem medo de fazer exame, está sempre sem tempo. Qual o seu apelo nesse Marque. final de Outubro Rosa? Só que a senhora se antecipa? Ah, tá, perdão. Ó, já peguei meu Tá. carro aqui. Então, qual é a mensagem, esse apelo que a senhora faz, que já estava fazendo, eu lhe cortei? Ah, é de se cuidar. Você precisa, eu sempre digo, pergunto para quem é a pessoa que você mais ama? Sei que tem várias pessoas que a gente ama, não é só uma, mas eu digo, tá, vê aí 2 pessoas, a pessoa fala. Se eu falasse para você, a vida deles depende de você parar tudo e se cuidar. Ah, eu ia agora. Eu ia desmarcar tudo. Pois é, por que que você não faz isso por você? E geralmente a gente não está nessa lista, né? Porque a gente não está na nossa lista de prioridade. Pois é. Então dá para fazer, né? Dá para fazer. É porque a gente de fato não se coloca com prioridade. O problema que eu vejo de verdade, e me incluo nisso também, tá? Uhum. Não é tempo, é falta de a gente se colocar com prioridade. A gente coloca todo mundo com prioridade.
Esquece a gente, depois eu faço. Esse depois não volta, Não, não volta. O tempo não volta. né? Então começa, agenda, organiza. Tira um dia, a gente é autônomo, a gente tem essa possibilidade, né? Mais do que outros profissionais ali que precisam cumprir horário, mesmo com direito de ir, né? A gente sabe que é mais difícil na realidade, mas tira, organiza, vai na clínica. Olha, o dia que é mais tranquilo para mim é esse dia, qual é o médico? E vai e faz. Mas, doutora, assim, dificilmente, depois de um diagnóstico de câncer, alguém passa, o entorno passa insensível. O empregador geralmente adapta, não tem quem passe assim, porque o que é que eu penso como experiência pessoal? Isso está acontecendo com outro, mas podia acontecer comigo. Então, Infelizmente não é uma realidade. ai, doutora, não faz isso, que eu acredito tanto no mundo e nas Eu pessoas. acredito também, existem muitas pessoas boas e o mundo está cheio delas, mas não é uma realidade. A gente enfrenta muitos problemas com Nessa aceitação empregadores do entorno, do entorno, muitos problemas, de a gente às vezes ter que fazer intervir, laudos, né? intervir, porque é muito complicado. Em outros, tem pessoas e locais que, nossa, tem gente que nem tira licença, porque o local superintende, você vem quando você quiser, a gente manda o processo para você, dá para fazer quase tudo hoje online, né, até audiência e tal. Tem uma série, mas tem outros locais que não. E o que é triste, né? É muito triste, porque acaba perdendo um profissional incrível. Que ainda está podendo E produzir, pode. E né? pode produzir, depois vai produzir, porque vai produzir ainda com mais gosto, né? Porque quer Sim, voltar à sim. vida. E doutora, muito obrigada por compartilhar sua experiência e seu olhar tão sensível e por toda a sua simpatia. Gostaria que você deixasse seus contatos e redes sociais para quem quiser saber mais e buscar apoio. Por favor. Meu Instagram é psi, ponto, De não é Thalita. de psicopata, é de psicóloga. Não. Eu vou até mudar agora, fica com medo. Ponto Thalita Ponte. Só o meu Thalita é com Y. Ah, sim, Só é isso, tá? sim. Então, acho que eu vou dar o Instagram, porque lá as pessoas, é eu mesmo que mexo e tal, justamente por E tem conta a dessa relação. mensagem que dá Aí para eu mandar respondo privado. tudo. E lá tem meu contato de WhatsApp, é só clicar que vai direto para o meu WhatsApp. Procure ajuda. Eu quero também aproveitar o momento e dizer para a mulher: olhe para você, avalie seu sono, se está muito irritada, né? Se percebe que está muito impaciente, queda de cabelo, alteração no apetite ou para mais ou para menos, está o tempo todo cansada. Isso não quer dizer que é câncer, mas isso quer dizer que você está com esgotamento, Sim, sim. né? E aí é um processo, Alguma alguma coisa coisa, tem. sim. Então, no meu final de semana, no meu lazer, se eu puder, eu só quero dormir. Uma vez ou outra, a gente sabe que precisa tirar essa para hibernar, né? Eu digo, Sim, uma vez por mês, eu acho que tem é que ser, é necessário. necessário. Mas sempre, qualquer oportunidade, eu já chego, me jogo na cama. Até porque nós, principalmente a partir dos 40, a gente já está na perimenopausa. A menopausa, para quem não sabe, é a última menstruação. A gente entra na perimenopausa 10 anos da última menstruação. Então, nesses 10 anos, a gente já começa o sofrimento. Para nós nada é fácil. Nada é fácil. Aí tem queda de hormônios, de vitaminas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega comigo com um diagnóstico do médico de depressão. E aí eu vou pedir os exames. E eu vejo que ela tem uma questão emocional, mas tem uma questão orgânica, Física, né? que ela está com Orgânica. baixa de vitamina D, B12, ácido fólico. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer. Investigar, né? Inclusive, saiu uma pesquisa agora, estava lendo antes de vir para cá, que a vitamina D está atrelada, ela está estável, está ok no organismo, ela está atrelada na melhora significativa do tratamento oncológico. E tem aquela frase que fala que às vezes não é tristeza, é fome, né? Também, E aí a fome do gente organismo. nessa busca pela estética, essas dietas desenfreadas prejudicam, né, doutora? Então tudo com acompanhamento, por quê? Porque você vai avaliar outras coisas, né? Existem vitaminas e hormônios que a gente precisa avaliar, que isso tudo para a gente ter uma saúde, para a gente dar os encaminhamentos. Então, você tem que ser sua prioridade. Se você tem alguém que é sua prioridade, você tem que cuidar dessa pessoa. Doutora, e agradecer pela conversa tão agradável. E as portas da Escola Superior de Advocacia estão abertas através de nosso presidente, doutor Helder Marinho. E a cura também, ela passa pela escuta, pela mente e pelo amor.
E essa construção que a senhora colocou de forma muito clara, mesmo sendo um cenário de clínica particular, ela é importante também ser conhecida, até para quem tem recurso Sim. procurar. E lhe agradecer muito mesmo, foi muito esclarecedor. E eu sou Thelma Miranda. Esse foi mais um episódio do Por Dentro da OAB, uma produção da Escola Superior de Advocacia da OAB Amapá. Se inscreva em nosso canal da ESA Amapá, curta, comente, compartilhe, sugira conteúdos e leve você que assistiu até aqui esse conteúdo para alguém que de repente está precisando ouvir, aprender e passando por uma situação parecida. Muito obrigada.